Graça e paz, povo de Deus, muito boa noite. Não estranhem, hoje era para estar aqui a minha irmã Morgana, minha irmã, minha nora, mas infelizmente ela não pôde comparecer. E eu, com muita alegria no coração, estou aqui para a gente falar um pouquinho mais da palavra de Deus. Falar do livro de Provérbios. Eu espero que vocês estejam todos bem, eu espero que vocês estejam com paz no coração, que vocês tenham criado expectativas para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós, porque o que vai ser dito aqui não vem de mim, vem do Senhor. E então que vocês abram realmente o coração de vocês e que o Senhor fale grandemente ao coração de vocês, assim como falou já ao meu quando eu estava preparando essa palavra. Tá bom? Como sempre, a gente prepara uma coisa e depois vem outra. Tá bom, meus irmãos? Eu peço para vocês que, à medida que vocês forem entrando aí, vão dizendo para mim aí se o som tá legal, se a imagem tá boa, tá chegando com qualidade para vocês aí o som, a imagem, tá bom? Vamos lá? Eu gostaria de começar orando. E eu queria que vocês, se possível, se juntassem a mim nessa oração para que a gente possa fazer com excelência aquilo que é para o Senhor. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez pela rica oportunidade que o Senhor me dá, Pai, de estar diante da Sua palavra, de poder refletir um pouco sobre aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui. Obrigado pela vida daqueles que vão chegar ainda, Pai. Que vão ver hoje, que vão ver um outro dia essa live. Mas que eles estejam com o coração aberto, com o coração desarmado, com o coração disponível, Senhor, a aprender, a entender aquilo que o Senhor tem para passar para nós, Senhor. Incomoda realmente, Pai, cada coração. Incomoda os meus irmãos, aqueles que, sei lá, de alguma maneira estão relutando em assistir, que eles possam realmente assistir essa live, que possam ouvir não aquilo que eu, Alexandre, tenho a dizer, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, para que eu trouxesse essa noite para os meus irmãos. E que essa palavra realmente edifique a vida dos meus irmãos, que ela faça uma mudança verdadeira na vida dos meus irmãos, Senhor. Que ela possa produzir os frutos pelos quais o Senhor preparou para que seja lançada, Pai, essa semente. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Alcança cada um dos meus irmãos, Pai. Eu não posso deixar de agradecer aqui o meu pastor Daniel, minha pastora Simone, pela confiança, pela oportunidade que eles me dão de estar aqui, Pai, para mais uma vez trazer a sua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, toma o seu lugar nessa live, Pai. Que seja essa live dirigida, conduzida pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos? Como eu falei, nós vamos ler aqui o livro de Provérbios, e é Provérbios 31. Tá bom? Se vocês puderem acompanhar comigo, eu vou ler na versão NVI, que é a versão da Bíblia que eu tenho aqui, que é esta aqui. Tá bom? Vamos lá. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel. Uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, o seu vigor como com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho. Não convém aos governadores desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz
e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo: a mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta e prepara comida para todos os de casa, e dá tarefa às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você, a todas sejam elogiadas à porta da cidade. Parece que falhou aqui a conexão. Voltamos aqui. Perdeu alguma coisa, meu amor? Eu não vi, parece que saiu aqui e agora de repente está voltando. Tá bom, meus irmãos? Então, assim, eu separei alguns versículos aqui para que a gente possa conversar sobre eles. Meu amorzinho, você não pegaria um pouco de água para mim, por favor? 8 minutos. Bom, o primeiro versículo que eu separei aqui está no versículo 3, Provérbios 31, versículo 3, que diz assim: não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Vamos lá. O que a mãe dele está tentando dizer para ele aqui? Que um rei não deve desperdiçar o seu tempo, como era de costume na época, os homens serem dados, principalmente os poderosos, os reis, né? A ter muitas mulheres. Salomão, por exemplo, que é tido como o mais sábio dos homens, né? Deus prometeu isso para ele, que ele não haveria homem mais sábio nem mais rico do que Salomão. E Salomão deu um vacilo e de repente ele amealhou para ele 700 esposas princesas. Veja quanto tempo ele tinha que perder para poder se dedicar a essas esposas. Que eram 700 esposas princesas, ele tinha a esposa a rainha, a dona do rei, e tinha mais 300 concubinas. Dá para ter ideia de quanto tempo Salomão tinha que dispensar para essas mulheres? 700 mulheres, mais 300 concubinas e mais a rainha. Então veja, eu imagino que num dado tempo do reinado de Salomão, ele, por mais sábio que ele fosse, ele teve que abrir mão
de algumas tarefas que são próprias de um rei, para poder se dedicar às mulheres que ele tinha. Nos dias de hoje, eu tenho uma mulher só. E não é fácil, às vezes não dá tempo, não sobra tempo para eu dedicar para ela, e ao contrário também é verdadeiro, por conta dos nossos afazeres, e eu não sou nenhum rei, muito pelo contrário, somos pobres financeiramente falando, porque espiritualmente eu considero muito rico, sou filho do Rei Altíssimo, Rei Soberano. Então, voltando lá, imaginem como devia ser para Salomão. E aqui ela está falando, né? Para que ele não, como é que é? Filho meu, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres e seu vigor com aquelas que destroem reis. Então, ela, diante da sabedoria dela, dizem até que ela foi uma profetisa, não consigo apurar, ter certeza se ela realmente foi uma profetisa, mas ela estava preparando o filho dela para as armadilhas que a vida impõe para a gente, e de repente você já está no meio da armadilha e nem percebeu. Você, diante das circunstâncias que a vida vão colocando para a gente, aqui a gente está falando de um rei, mas isso serve para a nossa vida. Está falando de um rei, a mãe está falando para um rei para não dedicar o tempo para as mulheres, e isso serve para que a gente dedique o nosso tempo, a nossa saúde, o nosso vigor físico, com a nossa mulher. Não precisa de mais uma, de mais duas, três, quatro, ou sei lá quantas possa ter. A gente vive num mundo de monogamia, né? Tem alguns países aí que até tem poligamia, tanto masculina como feminina, a mulher ter vários maridos, o marido ter várias mulheres. Eu de verdade não consigo entender muito bem isso, não consigo entender essas coisas. Mas não importa, o que importa é que eu tenho a minha, e espero que cada um de vocês tenha a sua, e se dediquem fielmente a elas. Tá bom? Um outro trecho que eu separei aqui, diz assim, está no versículo 4, que é logo no que vem a seguir. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governadores desejar bebida fermentada. Só para dar um entendimento, eu vou ler os 5 também, tá? Para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Por que aqui ela fala de vinho e fala de bebida fermentada? Existe uma diferença. O vinho, normalmente, o que era servido aos reis, ele era tirado da primeira, como eu vou dizer, eles punham a uva numa tina, e à medida que essa uva pesava sobre a tina, sobre as outras uvas, já começava a soltar um líquido. Então esse primeiro suco, vamos dizer assim, dessa uva, ele era separado para os reis. E aí sim, depois, é que ela era pisoteada e depois fermentada para poder virar vinho. Então essa primeira leva, remessa, vamos dizer assim, do vinho é que era vinho realmente. Nessa segunda parte, dizem os estudiosos que eles misturavam narcóticos nessa bebida, e essa bebida era dada às pessoas que, por exemplo, estavam angustiadas, que estavam na prisão, pessoas que que já estavam condenadas à morte, porque ela era misturada, a bebida já fermentada com produtos narcóticos para que a pessoa ficasse dopada e não atentasse, não lembrasse daquilo que estavam fazendo ou daquilo que elas estavam passando. Então elas eram verdadeiramente dopadas com essa bebida, não era um vinho comum. Então tinha o vinho propriamente dito, do suco da uva, e tinha o vinho fermentado, acrescido de produtos narcóticos.
Esse mesmo produto narcótico, essa bebida fermentada, ela foi oferecida para Jesus quando ele estava na cruz já. E era oferecida para essas pessoas, como eu disse aí, que estavam passando por tribulação, por angústia, momento de final da vida. Então veja, como é que um rei vai governar sabiamente o seu povo se ele viver embriagado? Porque a bebida por si só, a bebida fermentada, ela tem o poder de tirar de nós a concentração. Em algumas pessoas ela estimula a coragem, valentia, a pessoa fala muito, ou a pessoa se aquieta, vai chorar, fica falastrão. Ela altera o senso, o norte da pessoa. E aí, claro, a pessoa não é dona de si, estando embriagada, estando drogada, dopada, qualquer coisa que o valha. Então ela diz aqui, não é bom que você, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. E aí logo em seguida ela diz assim, para não suceder que bebam e esqueçam do que determina a lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então veja, me veio aqui agora, imaginem Salomão, bebaço, chapado, e aí de repente os guardas levam para ele aquelas duas mulheres que estavam brigando pela maternidade de uma criança, e uma dizia que era dela, a outra dizia que era dela, e Salomão, diante da sapiência que ele tinha, ele chamou um guarda e pediu para que o guarda cortasse esse menino ao meio e desse metade para cada uma. Se Salomão estivesse bêbado, drogado, dopado, ele teria discernimento para tomar essa atitude? Ou será que ele simplesmente ia falar para o guarda tirar essas duas mulheres da frente dele e eles que resolvessem? Porque se ele tivesse bêbado, ele não ia ter poder de decisão. Às vezes a gente vê na televisão aí, as pessoas fazem um teste com um carro, põe uma pessoa dentro de um carro para passar por um campo de provas. Eu já fiz esse teste, não com bebida, mas sem bebida. E eles põem vários obstáculos ao longo do campo de provas. E a pessoa faz, primeira vez ela faz totalmente sóbria. Tem alguns cones, eles jogam animal na pista, obstáculos em geral. E a pessoa, quando ela faz esse percurso sem nada de bebida, totalmente sã, vamos dizer assim, ela consegue fazer o percurso todinho sem atropelar nenhum obstáculo. Na volta seguinte, eles dão para essa pessoa um copo de, normalmente cerveja, né, que eles dão para essa pessoa. E aí essa pessoa faz esse mesmo percurso. Com um copo de cerveja, que é uma bebida fermentada, essa pessoa já não tem mais o mesmo poder de reação que ela tinha estando totalmente sóbria. E essa dificuldade vai aumentando à medida que essa pessoa vai ingerindo mais bebida. E aí na segunda volta dão mais um copo, mais uma latinha, e aí ela vai tomando. Ao ponto de, com a determinada quantidade de bebida, essa pessoa não consegue nem virar o volante. Na primeira vez que ela sai para fazer a curva, ela já não faz a curva, ela vai direto na pista. Então vocês imaginam o poder que tem a bebida alcoólica no cérebro do ser humano. E aqui eu estou me atendo só à bebida alcoólica. A bebida fermentada que é citada aqui, ela era acrescida, além de ser alcoólica, ela era acrescida de narcóticos. Então, imaginem vocês, vamos trazer para os nossos dias aqui, e a gente sabe que isso acontece, os nossos governantes
tomarem decisões completamente embriagados. Como é que faz? Você acha que você, na condução do seu lar, estando embriagado, você consegue ter a mesma percepção dos fatos que você teria se estivesse sóbrio? Então, veja, as pessoas falam, eu não quero ser crente porque crente não pode beber, eu não vou ser crente porque crente não pode fumar. Cara, você pode tudo o que você quiser. Paulo já dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E muito provavelmente ele estava falando disso também, de bebida alcoólica, porque se você quer ser respeitado pelas pessoas, se você quer ser exemplo para as pessoas, você tem que dar exemplo. E que exemplo eu vou dar para as pessoas, se as pessoas com as quais eu convivo diariamente ou não me veem embriagado? É mais difícil, né? Como a gente estava conversando na DEF na terça-feira, eu e a minha esposa, a gente estava conversando com algumas pessoas, e que exemplo você dá para as pessoas que estão ao seu lado? Porque se eu chego na minha casa embriagado, eu estou sinalizando para o meu filho, para minha esposa, que é legal eu fazer isso, ok. Meu pai faz, por que eu não posso fazer? Se meu pai está fazendo é porque é legal. Houve uma época em que eu, a Márcia, a gente no convívio com os nossos amigos, a gente cansou de ver. E eu até algumas vezes fiz isso, de pegar o copo de cerveja, eu pegava a chupeta, eu lembro da Camila, do Rafa não lembro, de pegar a chupeta e molhar no copo de cerveja assim, e dar para ela a chupeta. O que eu estava fazendo com isso? Estimulando a minha filha a beber. Se eu fiz isso com o Rafa, não lembro, mas se fiz, também estava estimulando ele a beber. Quando eu pegava minha filha, meu filho no colo, fumando um cigarro, o que eu estou sinalizando para ela? Que ela também pode fumar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz, com as nossas atitudes, porque consciente ou inconscientemente, a gente está sinalizando para as pessoas que aquilo que a gente está fazendo é legal. E aí amanhã a gente vai ter dificuldade de repreender os nossos filhos com essas questões. E aí vai na bebida, no cigarro, na gritaria, nas brigas dentro de casa, no falar palavrão. A sua conduta é que vai determinar um rumo que vai ser dado à educação dos seus filhos, à condução do seu lar. É exatamente aquilo que você faz dentro de casa que você sinaliza que é legal, que é lícito ou não para quem mora com você, para quem convive com você. Tá bom? Então é isso que mais ou menos eu entendi aqui no que diz respeito à bebida alcoólica. No sentido de que a gente deve se manter sóbrio para que a gente possa tomar as melhores atitudes possíveis. No sentido de que, como é que eu vou ter condição de orar ao Espírito Santo estando embriagado? Como é que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo estando embriagado? Como é que eu vou ter discernimento daquilo que o Espírito Santo está me dizendo, está tentando me orientar, me alertar, se eu estiver embriagado? Não vai dar muito certo, né? Então, como todos os capítulos de Provérbio falam de sabedoria, fala de exortação, esse é mais um em que a gente tem que prestar atenção
naquilo que está sendo passado para nós. Aqui é uma mãe orientando um filho naquilo que ele deve ou não fazer. São versículos, na sua primeira fase, negativos. Ela diz aquilo que não convém a ele fazer, para que ele não tenha um mau reinado na vida dele, que ele seja exemplo para os súditos, para o povo dele, que ele consiga governar bem o povo dele. Que se ele for um homem sóbrio, não dado à bebida, nem ao vinho e nem à bebida fermentada, que ele tenha lucidez para tomar as decisões dele. É isso que ela está tentando dizer para ele aqui. E aí quando ela fala aqui, no versículo 6, ela diz assim, eu mudei a página aqui, peraí. Não dê bebida fermentada. Dê bebida fermentada. Peraí. No 6, ela diz assim: em vez de você querer para você a bebida, o vinho, a bebida fermentada, ela diz assim, ó: dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua felicidade, da sua infelicidade. Aqui tem 2 pontos para a gente considerar. Tem dois pontos para a gente considerar aqui. Ela dizendo isso, algumas pessoas podem, tentar tirar do contexto, né? O que é muito comum, e dizer assim, ó, tá vendo? Lá na Bíblia diz que pode beber, porque se a mãe está falando para um filho dar vinho para outras pessoas, não é isso. Ela está dizendo aqui que nessas circunstâncias seria melhor que essas pessoas bebessem, porque elas já estão no corredor da morte, no calabouço. Não tem mais o que fazer. E como eu falei anteriormente, essa bebida, ela era acrescida de narcótico para que as pessoas realmente não se lembrassem de quem elas eram, daquilo que elas iam passar. Então vocês imaginam, naquela época as pessoas que eram condenadas à morte, elas eram torturadas, às vezes, como fala, decapitadas, mutiladas. Então imaginem vocês uma pessoa que sabe por aquilo que as aguarda, por aquilo que elas vão passar, e tamanho sofrimento que seria para essas pessoas aguardar por essa execução. Então era comum que na época as pessoas oferecessem essa bebida fermentada, acrescida de narcóticos, para aliviar, vamos dizer assim, o sofrimento dessas pessoas. E é isso que ela está dizendo aqui. Dê a bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Aquele não tem mais jeito, aquele já está condenado, ele vai morrer, o que não é o nosso caso. Em qualquer das hipóteses, nós temos o nosso Salvador, Jesus. Então, se a gente tiver que tomar alguma coisa, que a gente tome atitude de se voltar para Jesus, de ajoelhar aos pés da cruz, entregar nos pés da cruz todas as nossas dificuldades, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, e Ele sim vai se encarregar de tornar mais leve o nosso fardo, o nosso jugo. Ele, Jesus, não bebida fermentada, não vinho, não adianta. A gente ouve relatos de pessoas que falam que bebem ou que se entregam às drogas porque estão passando por um momento de angústia, estão passando por dificuldade, estão passando por algumas privações financeiras, emocionais, o que quer que seja. Como eu posso dizer? Aflições do dia a dia. Em vez dessas pessoas
pegarem a Bíblia e buscar refúgio aqui, elas vão buscar refúgio nas drogas, elas vão buscar refúgio na bebida, na pornografia, em tudo que não vai dar nada de resultado para essas pessoas. Essas pessoas vão encontrar, como diz aqui na própria palavra, alguns momentos de esquecimento, talvez até tenham alguns momentos, mesmo que breves, de prazer, de, como diz os caras, né? Fica na brisa, fica legal, tô chapado, tô bem. Mas e quando passa o efeito dessa bebida, dessa droga? Aí vem a vergonha, o arrependimento, e o problema, ele continua lá, no mesmo lugar. Exatamente onde estava, ele continua. Porque a bebida, a droga, não tem o poder de resolver o problema. Muito pelo contrário. Ela piora a situação. Porque você tinha um determinado problema e agora você tem mais problema, porque aquele continua e acrescido daquele problema, você tem a vergonha, você tem o vício, porque a partir do momento que você começa a fazer uso de álcool, de drogas, você começa a se tornar dependente da bebida, da droga, do cigarro, da pornografia, de qualquer outra coisa que te prenda, que te tire do contato com aquele problema e você simplesmente faça uma viagem momentânea, mas fez a viagem. E aí quando você retorna, você fala, caramba, você está aqui, problema? Você ainda está aqui? Eu bebi, fumei, cheirei, desculpe, bebi, fumei, cheirei, e você está aqui ainda? Vou ter que começar tudo de novo? Então, o nosso papel enquanto cristãos sóbrios e sábios é acolher essas pessoas, trazer essas pessoas para o caminho da luz, apresentar para essas pessoas a única e verdadeira solução para a vida delas, que é Jesus. É nele que elas vão encontrar solução, refúgio, paz. É nele que elas vão ter a certeza de que não serão acusadas. Mas de novo você bebeu? De novo você fumou? De novo você cheirou? Essas pessoas não precisam mais disso. Elas já têm dentro delas o próprio acusador. Elas mesmas se acusam. E é nisso que eu estou tentando focar aqui. Para que a gente acorde para a dificuldade que essas pessoas têm de não ter forças ou não ter sabedoria para ir buscar Jesus, para ir buscar o conforto da palavra do Senhor, para definitivamente resolver os problemas. Porque é só Ele que resolve. O resto é tudo paliativo, é tudo enganação, é tudo, como eu vou dizer, fantasia. De repente a pessoa imagina que resolveu um problema e, na verdade, ela só protelou. Tá bom? Então que a gente realmente olhe por esse prisma, essa palavra aqui, e a gente entenda definitivamente que algumas pessoas elas não podem nem sentir o cheiro da bebida alcoólica. E a gente tem que se solidarizar com essas pessoas, ter a empatia de se colocar no lugar dessas pessoas e tentar não carregar a cruz dessas pessoas,
mas mostrar para elas que existe um caminho além do uso das drogas, além do uso da bebida, que é, como a gente estava falando na ADEF na terça-feira, estar no caminho da luz. Essas pessoas, elas vivem numa completa escuridão e elas não têm a ideia, elas não têm a noção do que é estar na presença do Senhor, de ter a paz que excede todo entendimento. E o nosso trabalho é esse, o nosso papel é esse, de trazer, tirar, estender a mão para essas pessoas, de tirar essas pessoas do mundo das trevas e trazer essas pessoas para o mundo da luz. E com essa luz, elas vão começar a enxergar a solução dos problemas dela. E a solução definitiva. Não é um paliativo. Não é como usar a droga, passei 2, 3 dias chapado e depois eu volto à minha realidade, à minha triste realidade. Não. Esse processo é um processo um pouco mais longo, mas ele é definitivo. Não tem volta. Uma vez que você entrega a chave da sua vida para Jesus, faz do Senhor o verdadeiro governador da sua vida, não tem como. É inexplicável. É inexplicável a sensação de você saber que você tem alguém em quem você literalmente confia e saber que a hora que você estende a mão, você não vai ficar no vácuo. Ele vai te estender a mão e vai te puxar. Tá bom? Vamos dar sequência. Era mais ou menos isso que eu queria falar desse trecho da bebida. Então, ela diz aqui, no versículo 8 melhor. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Se você estiver sóbrio, você consegue não só se ajudar, mas você consegue ajudar as pessoas que estão à sua volta. Você consegue fazer justiça. Porque se você é sóbrio, as pessoas te respeitam, as pessoas te ouvem. É isso que ela está dizendo aqui, ó. Deixa de lado a bebida, não se entregue às mulheres que destroem reinos, que destroem reis. Seja sóbrio. Tenha domínio próprio. Seja o Senhor a governar a sua vida. Abra mão dos momentos prazerosos aqui na terra e seja sóbrio. Seja sóbrio. Para que você possa ajudar outras pessoas. E quando eu falo você, não é você. Somos nós. Para que a gente consiga entender a dificuldade que o outro vive, que a gente possa entender as privações, as angústias, que o nosso irmão que está do lado às vezes está prestes a cometer um suicídio e a gente não sabe. Então que a gente realmente esteja sempre sóbrio, que a gente possa ouvir a palavra do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, para que a gente possa resgatar essas vidas e trazer essas vidas para o caminho da luz. Tá bom? Eu lendo aqui hoje, eu comecei a ler ontem, pouco depois que eu falei com a Morgana, quando ela pediu para eu fazer. E eu comecei a ler e pedir para que o Espírito Santo me desse
um entendimento daquilo que eu devia trazer nessa noite, de um entendimento daquilo que não ficasse na mesmice, mas que ele realmente me revelasse aquilo que tinha dito. E normalmente quando se pega Provérbios 31 para ler, e eu já li várias vezes, a gente já conversou algumas vezes a respeito dele, normalmente a gente dá uma ênfase maior à mulher sábia, à mulher virtuosa. E eu de verdade, eu nunca tinha atentado para esse detalhe de você se entregar para mulheres, para bebidas, e é o que acontece hoje. É o que acontece hoje. Quantos lares estão sendo destruídos aí porque homens e mulheres se dão à bebida e esquecem do propósito de Deus, do projeto de Deus que é a família, e deixam com que a bebida, a droga, cigarro destruam tudo. Eu de verdade, eu nunca tinha lido com esse olhar esse capítulo de Provérbios. Eu já inclusive declamei para minha esposa o versículo 29, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Eu já falei isso para ela, e não só esse, mas alguns que têm cantares também. E eu nunca tinha atentado para esse detalhe. E uma outra coisa que eu vi hoje de uma forma diferente também é que não é de mim, tá? Não é de mim isso. A gente sempre ouviu dizer e a gente entende que em várias passagens na Bíblia a mulher, ela é a noiva do Senhor. Ela é a igreja do Senhor. E não só a mulher, mas nós homens também. A família é a igreja do Senhor. As crianças são a igreja do Senhor. Os velhinhos são a igreja do Senhor. E aí eu estava lendo aqui, com esse olhar diferenciado para essas questões. Eu esqueci de falar uma coisa aqui, irmãos, que eu anotei aqui. Deixa eu voltar aqui. Falando ainda da bebida, só para a gente encerrar. Eu anotei aqui. Eu estava lendo o livro de Marcos e vendo a história de Herodes, quando ele resolveu dar uma festa, e ele era casado, não sei se vocês sabem, com a mulher que era do irmão dele, não era dele, era a mulher do irmão dele. E a filha dessa mulher, ele acho que foi fazer um aniversário para ela, uma festa de aniversário para ela. E ele ficou muito feliz, ofereceu um banquete, e muito provavelmente nesse banquete tinha rolado altos barris de vinho, né? E ele ficou feliz com a apresentação dela e falou para ela, para a filha, né? Pode me pedir o que você quiser. O que você quiser eu te dou, até metade do meu reinado. E aí a história diz, né, que a mulher dele era louca para se ver livre de João Batista, e a menina, sabendo disso, desse desejo que a mãe tinha de se ver livre de João Batista, foi contar para ela, olha, o pai falou que eu podia pedir o que eu quisesse para ele, que ele me dava até metade do reino dele se eu quisesse. A mãe lançou mão dessa oportunidade e falou para ela, pede a cabeça de João Batista numa bandeja. Mas o que eu quero dizer é, será que Herodes não estava devidamente alcoolizado para poder dizer isso para essa moça? Para lançar mão de metade do reinado dele? E vejam,
ele tinha alta estima por João Batista. Ele ouvia os conselhos de João Batista. Embora a mulher fizesse loucura na cabeça dele, ele tinha muito apreço por João Batista. Ele gostava de ouvir o que João Batista tinha para dizer. Mas eu imagino sim que ele devia estar muito bêbado, ou ele tinha consumido muito vinho, e não prestou atenção no que ele falou. E como ele já tinha dito, ele não tinha mais o que fazer. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que dar a cabeça de João Batista numa bandeja para ela. Percebem o quão perigoso é você estar embriagado? Então era só isso aqui para a gente encerrar, tá? Essa parte da bebida. Partindo lá para o versículo 10, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido a tem em plena confiança, plena confiança nela, e nunca lhe falta coisa alguma. Como eu estava falando, a gente normalmente atenta para a palavra por um determinado prisma. E quando eu estava lendo hoje isso aqui, essa passagem, me levou à noiva de Jesus, à noiva de Deus. A igreja de Deus, como eu estava dizendo, somos nós. E como ele diz aqui, mulher virtuosa, mulher igual igreja, igreja virtuosa, igreja que não sente falta de nada, marido, noivo, Jesus. Então vamos lá, vamos fazer uma reflexão aqui. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então vamos lá. Se nós somos a igreja de Deus, quão virtuosos nós seremos quando nós encontrarmos com o nosso marido, que é Jesus. Na nossa caminhada, ele deixa faltar alguma coisa para nós? Quão preciosa é para Jesus essa igreja, essa mulher virtuosa, mais valiosa do que muitos rubis ou de qualquer joia? Será que a gente já se deu ideia de quão precioso a gente é para Jesus? De todo o sacrifício que Ele fez para pagar os nossos pecados? Do quanto Ele sofreu, teve que tomar bebida acrescida de narcótico que deram para Ele para diminuir as dores por nós. O quão valioso era Jesus para Deus. E quando ele resolveu lançar mão daquilo que ele tinha de mais precioso para sofrer por nós. Sabe, de repente a gente olha para esse livro e vê, como eu falei, um romance, né? De muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A igreja de Jesus, ela é muito exemplar.
e ela supera todas as outras. A igreja de Jesus, ela é muito mais valiosa do que qualquer joia. Ela, a todas ela supera, como diz aqui. A todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Quantas igrejas gigantes, verdadeiros templos, não existem por aí, cheias de uma igreja invisível. Aliás, de uma igreja visível, né, daquilo que a gente simplesmente está ali vendo. E não é a verdadeira igreja do Senhor. A verdadeira igreja do Senhor somos eu e você. E é dessa igreja que eu estou falando. Da igreja que é valiosa. Da igreja que é exemplar. Mas a gente só vai ser exemplar se a gente seguir o que está aqui. Aí a gente vai superar todas elas. No versículo 14 diz assim: como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Eu não sei vocês, mas eu já passei por isso. De repente receber provisões sem saber de onde veio. Eu sei que eu pedi. E eu sei que elas chegaram. E algumas eu sei que vieram de bastante longe, né, nega? De bem longe. Você sabe de onde Deus pode mover as montanhas para favorecer você? Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Quantas vezes você não recebeu ajuda sem saber de onde veio? Ou quantas vezes você não ajudou pessoas que você nunca viu na vida? Mas o Senhor te moveu, o Senhor te usou para abençoar aquela vida. Aleluia. É dessa maneira. Então, que a gente realmente seja a igreja do Senhor. Que a gente esteja preparado para quando o noivo chegar, que a gente não seja como as virgens loucas. Que nós estejamos como as virgens sábias, com o devido azeite na lamparina, em que a nossa lâmpada nunca se apague, porque aqui também diz, no versículo 18, na parte B, diz assim: e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Mas a nossa tem que ficar acesa durante a noite, durante o dia, durante todo o tempo. Porque a nossa lâmpada, o nosso azeite, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o combustível para que a gente mantenha a nossa lâmpada acesa. É desse alimento, é desse azeite que a gente precisa lançar mão todos os dias. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Para que a nossa lâmpada esteja acesa. E com ela acesa, a gente trazer para a luz as pessoas que hoje estão em trevas. É essa a reflexão que eu tinha para hoje, meus irmãos. Até aqui me deu o Senhor, até aqui eu fui tocado para falar,
olhando para esse capítulo de Provérbios, não como normalmente a gente olha como uma mulher exemplar, mas como uma igreja exemplar. Olhando como diz no início aqui, para um rei que seja sóbrio e que nós sejamos reis nos nossos lares, que nós sejamos sóbrios em todo o tempo, para que a gente possa ser luz no caminho das pessoas, que a gente possa ser sacerdote dentro das nossas casas, que a gente possa ser exemplos para os nossos filhos, para as nossas esposas, para as nossas mães, para os nossos pais, que a gente seja literalmente cartas lidas, que a gente seja a igreja exemplar do Senhor. Tá bom? Eu agradeço de coração para vocês o tempo que vocês desperdiçaram. Desperdiçaram não é desperdício. O tempo que vocês dedicaram em estar aqui com a gente para ouvir a palavra do Senhor. E eu espero de verdade que essa palavra alcance o coração de vocês, que vocês reflitam naquilo que o Senhor trouxe para nós, porque acrescentou em muito na minha vida, e eu quero que realmente acrescente para vocês, e que vocês espalhem, que peguem essa semente e joguem por aí, lancem essas sementes, e que encontrem bastante coração fértil, disponíveis a aprender, que vocês possam realmente ser a igreja exemplar do Senhor. Tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez por essa noite maravilhosa, Senhor, na tua presença, em contato com a tua palavra, Senhor. Obrigado pelos caminhos pelos quais o Senhor enveredou essa live, Senhor. Obrigado, Pai, pela exortação, obrigado pelo carinho, obrigado pela tua fidelidade na nossa vida, Pai. Sim, Senhor. Nos ajuda a ser essa igreja exemplar, Senhor. Nos ajuda a ser essa igreja valiosa, essa igreja preciosa. Nos ajuda, Pai, a olhar para dentro de nós mesmos. Oh, Santo Deus. Nos livra de nós mesmos, Senhor. Oh, Santo Deus de Israel. Toma a chave das nossas vidas em tuas mãos, Pai. E faça com a nossa vida o teu bem-querer, Pai. Que a sua vontade, Senhor, prevaleça nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos conduza pelo caminho pelo qual nós devamos seguir, Senhor. Que o Senhor afaste de nós o homem mau, que o Senhor afaste de nós toda doença, Pai, todo acidente, Pai, toda seta do maligno, Pai, toda seta que foi lançada contra nós, Pai. Que o Senhor tire de nós agora, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, acampa os teus anjos, Pai, sobre a vida dos nossos irmãos que estão agora numa cama de hospital, Pai. Sobre aquele meu irmão que está pensando agora, Pai, em fazer uso de drogas, em fazer uso de bebida alcoólica. Aquele meu irmão que está pensando em maltratar a esposa que está pensando em maltratar o marido. Santo Deus! Oh, Pai, restaura, Pai, todos os lares. A família é um projeto seu, Senhor. Não deixa que as famílias se percam, Pai. Abre a mente desses casais, Senhor, para que eles façam do Senhor, Pai, o advogado deles, Pai. Que seja só o Senhor entre o marido e a mulher, Pai. Que não exista nada mais além do Senhor, Pai. Que eles possam ter o Senhor como verdadeiro conselheiro, Pai. Como verdadeiro ajudador, Pai. Como verdadeiro advogado, Pai. Ô Santo Deus, traz da sua sabedoria para nós, Pai. Ah, Santo Deus. Que nós possamos sentir em todo o tempo a tua doce e suave brisa, Pai, soprando sobre as nossas vidas, Pai. E que a gente se lembre em todos os momentos, Pai, que é o Senhor, que é o nosso provedor, que é o Senhor quem nos conduz, que é o Senhor que nos dá força, ânimo, vitalidade,
alegria para levantar de manhã, Pai, e sair para trabalhar. E a gente só faz isso porque a gente sabe que é o Senhor quem vai nas frente, Pai, derrotando todos os nossos inimigos. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, meus irmãos? Finzinho de semana abençoado para vocês, que vocês realmente sintam a presença do Senhor, que vocês realmente busquem estar na presença do Senhor. Quem estiver nas trevas, saia das trevas, venha para o caminho da luz. Em nome de Jesus. Amém.